Olá, olá, olá! Feliz quarta-feira! Estamos começando nossa semana acadêmica na quarta-feira. Deu bastante tempo para descansar, colocar a atividade em dia e recarregar as energias, né? E hoje iniciamos a nossa tarde com aula de português e também iniciamos explorando uma nova unidade, a unidade 9, por dentro da ciência. Abram suas apostilas lá na página 41 e vamos explorar juntos a abertura desta unidade. Então, o que nós estamos vendo nesta página? Aparentemente, nós temos algumas crianças no laboratório de ciências. Mas crianças no laboratório de ciências em português? E o tema da unidade é Por Dentro da Ciência? Isso está estranho, não está? O que será que nos aguarda? Vamos ler a chamada da unidade. Os textos de divulgação científica ajudam a aproximar a ciência do nosso dia a dia e explicar de maneira clara e direta muita coisa que a gente desconfia. Então é isto. Nesta unidade, nós vamos falar sobre o gênero textual divulgação científica. É por isso, então, que nós temos crianças no laboratório de ciências. Agora faz sentido essa abertura, né? Prosseguindo lá para a página 42. Diga aí. Olha, nós temos mais uma imagem para observação. Quantos materiais diferentes? Para que será que são? Vamos descobrir. Questão 1. O que um cientista faz? E agora, o que será que um cientista faz? Qual é a função do cientista? Vocês sabem? Cientistas são as pessoas que realizam pesquisas com a intenção de encontrar uma concepção mais clara da natureza, de chegar a resultados. Por exemplo, a tão falada vacina do Covid-19. São cientistas que estão fazendo as pesquisas e estão desenvolvendo a vacina. Número 2. Analise a imagem. Que materiais um cientista pode utilizar em sua pesquisa? Então, vendo aqui em cima, quais são os materiais que um cientista pode utilizar numa pesquisa? Ele pode utilizar uma lupa, régua, pode utilizar também calculadora, pode utilizar compasso, bisturi, um telescópio, tesoura, borracha, lápis e outros materiais que nós temos aqui também. Número 3. Em que meios podemos buscar informações sobre descobertas científicas? E agora, aonde podemos buscar informações sobre descobertas científicas? Aonde será? Será que nós devemos procurar essas informações em sites de receitas? É claro que não. Nós podemos procurar na internet? Sim, porém temos que procurar em sites confiáveis. Podemos procurar em enciclopédias, em livros e até mesmo em revistas científicas. Número 4. Todas as informações que encontramos na internet são confiáveis? Converse com seus colegas e seu professor sobre isso. E agora, todas as informações que nós encontramos na internet são confiáveis? Nana, Nina, não. Infelizmente, há pessoas com má intenções que divulgam informações que não são verdade, né? E isso acaba causando muitos danos para quem lê, para quem repassa. Por isso mesmo que lá na atividade 3, a prof falou que nós devemos procurar informações em sites confiáveis. Questão 5. Você gostaria de ser um cientista? Por quê? Esta questão é individual, é para cada um de vocês. Pensem aí, vocês gostariam ou não de ser cientistas? Eu confesso para vocês que nunca pensei em ser cientista. Não é uma profissão que me atrai. E vocês, tem algum aluninho desse terceiro ano que já pensou em ser cientista? Prosseguindo para a página 43. Aqui na página 43, nós temos um texto de divulgação científica. O artigo foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Este artigo é um pouquinho longo. Desta forma, eu vou deixar ele para vocês trabalharem como
tarefa de casa, tá? Então, vocês vão ler o artigo e vão responder as questões que estão dispostas a partir da página 46. Lembrem, toda vez que estiver escrito converse com seu professor e seus colegas, vocês deverão conversar com a família. Se você não fizer as atividades de abertura da unidade conosco, você não fará nada conosco hoje? Calmem aí, não se preocupem. Nós vamos explorar a atividade lá do livro de atividades. Para isto, peguem seus livros de atividades, abram na página 20 e vamos explorar este texto de divulgação científica. Por dentro da ciência, texto de divulgação científica. Número 1. Leia o texto a seguir. Nariz para fazer som. Aqui nós temos um texto que nós devemos ler para então em seguida responder as questões. Então nós vamos fazer a leitura juntos. Eu leio daqui e vocês vão acompanhando aí. Quem não quiser ouvir a prof fazendo a leitura, quiser fazer a leitura individual, dá um pause no vídeo, faz a leitura e depois retorna para fazermos as atividades juntinhos. Combinado? Vamos lá então. Nariz para fazer som. Você recebeu o convite para assistir à apresentação de uma grande orquestra. O teatro está lotado e o ingresso é para, uau, a primeira fila. Você está muito perto dos músicos. Pode ver os violinos, violoncelos, contrabaixos, harpas, flautas, clarinetes, trompetes, tubas. O som é puro encantamento. Você aproveita cada segundo e sai de lá com a certeza de que uma obra musical é resultado da união de diferentes fontes sonoras, traduzindo a emoção de um compositor. Continue viajando na imaginação e tente imaginar que você recebeu um convite para ver outra orquestra. Desta vez, não será no teatro, mas no fundo do mar. Os músicos são nada mais, nada menos do que os golfinhos. Sim, esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicarem com o seu grupo, navegar e caçar. Que instrumento é esse? O nariz dos golfinhos. Você já ouviu dizer que os golfinhos são cetáceos? Pois é isto mesmo. Cetáceos são mamíferos adaptados à vida na água. Esses animais são descendentes de mamíferos terrestres. Ao longo de milhões de anos, as patas dianteiras desses antiquíssimos animais terrestres foram adaptadas para nadadeiras e o corpo foi alongado. Surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Os cientistas classificam os golfinhos como cetáceos odontocetos. Isso quer dizer que eles não só transformam o nariz em um órgão emissor de som, como também a mandíbula e os ouvidos em um sistema de percepção sonora muito sensível, que os orienta a navegar e capturar peixes e cefalópodes, polvos e lulas, por exemplo. Frainer Guilherme, Nariz para fazer som. Revista Ciência Hoje das Crianças. Disponível aqui é o site que está disponível, acesso em 18 de outubro de 2019. Muito legal este texto, hein? Então agora nós vamos responder as atividades relativas a eles. Vamos lá para a página 21. Qual o título do texto? Então vamos voltar lá no texto e vamos ver qual é o seu título. Nariz para fazer som. Então vamos lá na resposta do número 2 para preencher. Nariz para fazer som. Número 3. Considerando apenas o título, é possível imaginar o assunto abordado no texto? Por quê? E agora, a partir apenas deste título, nós sabemos sobre o que se trata esse texto? Não, né? Mas então por que será que eles utilizaram este título? Este título foi utilizado com o intuito de despertar curiosidade no leitor e não apenas informá-lo sobre o assunto do texto. Então responde lá na apostila de vocês. Perceber que este título tem a função de despertar a curiosidade do leitor e não apenas informar o assunto do texto. Número 4. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Nós já vimos quando realizamos a leitura.
Aonde que ele foi publicado? Revista Ciência Hoje das Crianças. Então a resposta é Revista Ciência Hoje das Crianças. Para que público ele foi escrito? E agora, para que público, para quem este texto foi escrito? Ele traz duas opções para nós: cientistas e músicos, ou o público em geral, especificamente as crianças. Para o público em geral, especialmente as crianças. Então, a resposta correta é público em geral, que somos nós, e em especialmente vocês, crianças. Número 6. A linguagem utilizada no texto, a forma que o texto foi escrita, apresenta muitos termos técnicos ou é uma linguagem de fácil compreensão? Ela é uma linguagem de fácil compreensão, né? Por quê? Porque nós conseguimos ler e compreender com clareza o que esta divulgação científica estava trazendo para nós. 7. A qual orquestra o autor se refere no segundo parágrafo do texto? Quem são os músicos? Vamos voltar lá para o segundo parágrafo do texto. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Continue viajando na imaginação e tente imaginar que você recebeu um convite para ver outra orquestra. Dessa vez, não será no teatro, mas no fundo do mar. Os músicos são nada mais, nada menos do que golfinhos. Sim, esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicarem com o seu grupo, navegar e caçar. Que instrumento é este? O nariz dos golfinhos. Então vamos voltar lá para a questão 7. A qual orquestra o autor se refere no segundo parágrafo do texto? Quem são os músicos? Ele se refere à orquestra que acontece no fundo do mar. E os músicos são os golfinhos. Número 8. Segundo o texto, o golfinho é um cetáceo. O que isso significa? Nós lemos essa informação lá no texto. Vamos encontrar aqui novamente para termos certeza. Já ouviu dizer que golfinhos são cetáceos? Sim, pois é isto mesmo. Cetáceos são mamíferos adaptados à vida na água. Então, voltamos para a questão 8. Cetáceos são mamíferos adaptados à vida na água. Todas as questões que estão aqui são relativas à divulgação científica que nós lemos anteriormente. Prosseguindo para o número 9. Segundo o texto, os golfinhos passaram por quais transformações ao longo do tempo? As patas dianteiras foram adaptadas como nadadeiras? Sim, sim, sim! Seu corpo passou a ser coberto por escamas? Nananina, não! O corpo foi alongado e surgiram barbatanas? Sim, sim, sim! Passaram a comer apenas algas? Nananina, não! As narinas migraram para o topo da cabeça? Sim, sim, sim! Então nós marcamos as seguintes alternativas. As patas dianteiras foram adaptadas para nadadeiras, o corpo foi alongado e surgiram barbatanas e, por fim, as narinas migraram para o topo da cabeça. Prosseguindo para a questão 10. Complete a ficha do golfinho de acordo com as informações do texto. Depois faça uma ilustração. Então aqui nós temos uma ficha sobre os golfinhos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que escrever as informações que estão sendo nos solicitadas. E em seguida vocês vão desenhar um lindo golfinho aqui. Então vamos lá. Primeira informação que ele pede aqui: nome. Qual é o nome do animal? Então o nome do animal é golfinho. Próximo elemento da ficha a ser preenchido. Onde vive? Ele vive no mar. A alimentação, ele se alimenta de peixes, polvos e lulas. Características. Quais são as características do golfinho? Esses animais são descendentes de mamíferos terrestres. Ao longo de milhões de anos, suas patas dianteiras se adaptaram para nadadeiras. O corpo foi
alongando, surgiram barbatanas e as narinas migraram para o topo da cabeça. Então, essas são as características que o texto trouxe sobre os golfinhos. E por fim, curiosidades. Quais são as curiosidades que o texto trouxe sobre os golfinhos? O nariz é um órgão emissor de som, assim como a mandíbula e os ouvidos. Apresenta um sistema de percepção sonora muito sensível, que orienta os golfinhos a navegar e capturar peixes, polvos e lulas. Esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicarem com o seu grupo, navegar e caçar. E agora vocês vão fazer então a ilustração do Senhor Golfinho aqui embaixo e em seguida vão voltar lá para a apostila e realizar a tarefa de casa de hoje. Nossa aula de português vai ficando por aqui. Nos vemos daqui a pouquinho em nossa aula de geografia. Beijinhos, beijinhos. Até daqui a pouquinho.